Bom, queridos, deixa eu ver a hora. Em nome de Jesus vai dar tempo de eu entregar tudo que eu preciso entregar, amém? Que eu creio que essa palavra será uma palavra breve. Mas não é porque será uma palavra breve que não terá importância, amém? Porque eu creio que nasceu no coração de Deus para nos abençoar e para nos encorajar a sempre estar pertinho do Senhor. Amém? Bom, queridos, abre sua Bíblia mais uma vez comigo. Só que agora não é em Josué, tá? Agora é lá em Lucas. Livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o verso 11. É uma das parábolas de Jesus. Uma parábola também muito conhecida. Que o Senhor me levou a estudar, né? E muitas coisas o Senhor trouxe ao meu coração hoje sobre a palavra, sobre a parábola, do filho pródigo, amém? Vocês acharam? Amém. Bom, diz assim, Lucas 15, do 11 ao 24, tá bem? E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente, tá? Em algumas traduções. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e que ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei até o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E ao filho lhe disse: Pai, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, põe-lhe ele um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei um bezerro cevado, e o matai, e o comemos, e nos alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Aleluia. Querido, mais uma vez eu queria orar. Então feche seus olhos. Mais uma vez e põe a mão no seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Porque eu creio que muitas revelações o Senhor quer nos entregar nesta noite. Algo novo o Senhor quer fazer no meio de nós. Então por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus, Pai, repreenda todo espírito de confusão que possa existir no nosso meio. Todo espírito de sono vai embora, em nome de Jesus, de cansaço. Todo espírito opressor que tenta nos distrair de ouvir a Tua voz, Senhor, seja repreendido na autoridade do Teu nome, Senhor. E que o Teu povo possa despertar, que o Teu povo possa entender, compreender as verdades do Teu coração sobre a nossa vida, Senhor, e tomarmos posse. Em nome de Jesus, me use nesta noite como um instrumento nas Tuas mãos, mas que toda a honra, toda a glória seja somente Tua, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, queridos, é uma historinha muito conhecida, né? E o
tema, né, que Deus me deu nessa mensagem é Deus de perto. Bom, como nós lemos, né, aqui Jesus conta uma parábola sobre o filho pródigo. Um homem rico, né, tinha 2 filhos. E um dos seus filhos chega até o seu pai e fala: pai, eu quero os meus direitos, eu quero aquilo que é meu, porque eu vou embora. E o pai dá os seus bens, a sua parte da herança ao seu filho. E ele vai embora, e ele gasta toda a sua herança, de forma irresponsável. E naquele tempo, naquela terra, havia fome. E com aquele moço, tinha perdido todos os seus bens, toda a sua herança. Ele não tinha dinheiro nem para comer. E ele começou a passar muita fome. E ele arrumou um trampo, aonde ele via os porcos se alimentando. E da comida que o porco comia, ele queria comer, porque de tanto era a fome dele, a ponto de desejar comer as lavagens dos porcos. E então ele cai em si. A Bíblia diz que ele cai em si. E ele lembra do seu pai, que os servos, os empregados do seu pai, eles comiam do melhor. E ele, que era filho, ele estava padecendo, ele estava passando fome. Então ele retorna à casa do pai, mas não como um filho. Ele retorna à casa do pai como um empregado, como um servo. Porque na cabeça dele, ele havia perdido o direito de filho. Então ele volta. E quando o pai vê ele vindo, o pai imediatamente vai ao seu encontro e o abraça, o beija, o festeja. E pede que eles troquem, que os seus servos venham, sirva ele, troque a roupa dele e vai fazer uma festa. Porque aquele filho que estava morto reviveu. E queridos, eu estava em oração, que o Senhor tinha para essa noite. O que Deus queria entregar para mim, para que eu trouxesse essa noite. E enquanto eu estava orando a Deus, o Senhor começou a me levar nessa passagem do filho pródigo. E isso me chamou muita atenção. Porque muitas vezes nós nos encontramos como um filho pródigo. Longe do Pai. Longe da presença do Pai. Aqui na parábola, esse filho, ele foi embora. De uma forma física. E o que Deus falou ao meu coração é que tem muitos filhos que também estão longe do Pai, do nosso Pai, mas não de corpo, mas de coração. Estão nos caminhos do Senhor, estão na casa de Deus, mas os seus corações estão como desse moço, vivendo de forma irresponsável, reinando as suas próprias vontades, sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar com as consequências, sem se preocupar com a salvação. E estão longe do Pai. Bom, o caminhar com o Senhor, o nosso caminhar com o Senhor, tem que ser um caminhar constante, de constância e vigilância. De constante vigilância. Aonde eu sempre preciso vigiar, para que eu não caia. A Bíblia ela é muito clara quando ela diz que aquele que está em pé, se cuide para que não caia. E muitas vezes, nós nos distraímos diante das circunstâncias. Nós temos dificuldade em vigiar. E às vezes até mesmo nos achamos santos o suficiente para estar de pé. E aí mora o engano. Porque aquele filho, ele se achava totalmente independente. Ele se achava totalmente apto a sair da casa do pai e viver a sua própria vida. Viver as suas próprias vontades. Porque afinal, ele tinha bens, ele tinha direitos de filhos. Só que, queridos, há um engano nisso.
Porque nenhum direito de filho, nenhuma bênção que o Senhor nos dá, ela pode ser bênção longe do Senhor. Ainda que seja o Senhor que nos deu. Se nós estivermos longe do Pai, longe do abençoador, até a bênção se torna maldição. Porque as bênçãos, as promessas, elas têm que nos levar mais perto de Deus e não longe do Senhor. E aquele moço, ele se achou autossuficiente. Ele se achou o top das galáxias, né? Agora eu tenho o meu direito, agora eu tenho, tô rico, tô bonito, então eu posso fazer o que eu quero, né? Como diz, não tem pessoa feia, né? Tem pessoa pobre, né? Assim que eles falam. E aquele moço tomou posse desse ditado. Agora eu tô bonito, tô rico, e eu vou ter tudo o que eu quero. Só que as bênçãos sem o Senhor, os direitos sem o Senhor, tem hora e tem data para acabar. Aquele moço tinha casa, ele tinha comida, ele tinha fartura, ele tinha segurança, ele tinha provisão, ele tinha direção. Quando nós estamos perto do Pai, quando nós estamos na casa do Pai, nós temos segurança, nós temos fartura, nós temos comida, nós temos segurança, nós temos provisão, nós temos direção. Mas quando nós escolhemos trilhar os nossos próprios caminhos e ir para longe do Pai, nós perdemos tudo isso, inclusive a direção. Quando permanecemos na casa do Pai, nós somos curados, providos, corrigidos, porque o Pai nos ama verdadeiramente. E um pai que ama o seu filho, ele corrige, amém? Ele aponta os seus erros, ele acolhe. Aquele filho, ele tinha tudo na casa do Pai. E muitas vezes, querido, quando somos confrontados contra a nossa vontade, isso dói. Você já teve a experiência de você chegar para o seu pai ou para sua mãe com toda a história montada, né? Para convencer ele de que aquele teu plano vai dar certo, né? E você já tem tudo programado. O esquema tá pronto, né? O mapa já tá ali, programado. E você chega diante do seu pai ou da sua mãe e você fala, então, porque eu fazia assim com meu pai. Eu falava, pai, eu tenho uma coisa para o senhor que o senhor vai ficar impactado. E ele falava, ai, lá vem. E quando eu mostrava o negócio, ele ficava bem impactado. Mas não era com a expectativa que eu esperava. Você tá louca? Você tá louca? Que é isso? Mas de jeito nenhum você vai fazer isso. Nossa, você... né? E ele falava, com o perdão da palavra, nossa filha, mas você é tão esperta, né? Ele falava para mim, você é uma doutora e burra desse jeito. Eu falava, nossa pai, eu achei que vai ser benção. Não, nossa, como pode, Senhor Deus, nossa, não pode ser burra desse jeito. Ele falava assim para mim. Mas era o jeito carinhoso dele. Às vezes o teu pai não é tão assim amoroso com você. Mas às vezes você chega diante dele para apresentar algum projeto que no teu coração é bênção. E quando você chega diante dele, ele te joga um balde de água fria. Por quê? Porque o papel do pai é nos educar, é nos forjar, é nos encorajar, mas a fazer aquilo que é certo. E às vezes o nosso coração, muitas vezes ele é enganoso. E ele nos faz, as nossas emoções nos faz acreditar que a nossa vontade ela é a melhor. Então, na casa do Pai, perto do Pai, muitas vezes nós seremos confrontados. Na maioria das vezes nós seremos confrontados.
Mas isso gera crescimento, isso gera amadurecimento. E aquele moço, ele quis viver a vontade dele. E ele escolheu se afastar do pai. Só que gerou uma grande destruição. Querido, quando nós estamos perto do pai e nós somos confrontados, é porque o pai sempre insiste em nós. Ele acredita em nós. Por isso ele nos corrige, por isso ele nos confronta. Nós temos muitos direitos como filho. Bênçãos que só pode ser bênção se for perto do pai. Caso contrário, ela gera maldição. Aquele moço, ele tinha muitos recursos, só que longe do pai, todos aqueles recursos trouxe para ele uma vida de irresponsabilidade. Ele perdeu a noção do que era bênção e do que era maldição. Ele perdeu a noção do que poderia gerar crescimento, amadurecimento e aquilo que levou ele à ruína. Se nós não estivermos sensíveis a Deus, em cada decisão da nossa vida, nós podemos viver de forma irresponsável. E para ouvir nitidamente a direção de Deus, eu preciso estar perto e não longe. Às vezes nós temos dificuldade de ouvir o que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós não estamos tão perto quando necessário. Às vezes nós falamos demais e não ouvimos o que Deus tem. Às vezes nós murmuramos porque o Senhor está no silêncio e nós não conseguimos entender o silêncio de Deus. Mas por quê? Porque nós estamos longe. Nós podemos até estar perto de corpo, mas o nosso coração está longe, porque é um coração que não se rende. É um coração que não está disposto a ouvir o que o Pai tem. Então que nós possamos estar perto, para que os nossos ouvidos estejam atentos, para que possamos ouvir nitidamente a vontade do Pai e não a nossa vontade. Longe do Pai, a desonra, a vergonha, a escravidão. Aquele moço, ele tinha todo o direito de ser quem ele quisesse ser. Só que longe do pai, tudo aquilo se tornou uma armadilha, se tornou uma vergonha na vida dele e uma desonra. Longe do pai, queridos, não tem como prosperar. Se o nosso coração estiver longe do pai, não tem como nós prosperarmos, não tem como nós vivermos as coisas novas que Deus tem para nós. O nosso coração precisa estar perto, porque Deus é um Deus de perto e não de longe. Abra lá a sua palavra em Salmos 34:18. Você quer ver como Deus é um Deus de perto? Diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Querido, se o meu coração for um coração quebrantado, eu vou conseguir ouvir a voz de Deus. E perto eu estarei do Senhor, e perto Ele está de mim. Mas para que Ele esteja perto, para que nós possamos estar perto um do outro, o nosso coração precisa ser um coração quebrantado. Agora vai lá. Isso foi só 2 versículos que eu separei. Mas se eu fosse ler todos que falam que perto está o Senhor, nós íamos ficar aqui um tempão. Vai lá. Salmos 145:18. O Flávio não está aí não, né? Eu ia falar para o Flávio: Flávio, um novo desafio para você. Olha, perto está o Senhor no verso 18 do capítulo 34. E perto está o Senhor no verso 18 do capítulo 145. É muita coincidência, é jesuicidência, né? Olha lá, Salmo 145:18.
perto está o Senhor de todos os que o invocam e todos os que invocam em verdade. Querido, estar de corpo, mas não estar de coração, não é estar de verdade. Não é estar perto do Pai de verdade, mas é estar perto do Pai de uma forma superficial, de uma forma rasa, aonde sempre as minhas vontades reinam acima da dele. Mas se eu o invocar, se eu o buscar verdadeiramente, eu demonstro isso quando eu entrego meu coração na presença dele. Quando eu deixo que a vontade dele reine acima da minha. O inimigo da nossa alma, ele sempre irá trabalhar na nossa mente e no nosso coração, para nos enganar e nos fazer achar que longe do Pai tudo vai dar certo. Longe do Pai, eu sou alvo fácil para manipulação e para destruição. Olha que lindo, lá, não precisa abrir não, mas em Lucas 15, na parábola mesmo, no verso 20, diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Na tradução que eu tinha lido, não nessa Bíblia, mas numa outra que eu li, falava caindo em si. Quando ele caiu em si, ele viu o seu estado de decadência. Ele desejou voltar para o pai, mas não como filho. Ele desejou voltar para o pai como um empregado. Olha que sério. Sabe por quê? Porque longe do Pai há destruição. E quando nós estamos vulneráveis, o inimigo trabalha na nossa mente e no nosso coração, dizendo que nós não somos capazes, nós não somos dignos do amor do Pai. Você tinha tudo e você escolheu não ter mais. Então agora você vai voltar para a presença do Senhor? E muitas vezes nós permanecemos no erro, na destruição e não abrimos mão dessa vida para voltar para a presença de Deus. Mas aqui diz que ele caiu em si, porque ele viu que ele não tinha nada mais. Porque tudo que ele precisava não estava nos seus bens, não estava nos seus direitos, mas todos os anseios dele, todas as necessidades dele só poderiam ser supridas perto do Pai. Nós precisamos entender isso, que as nossas necessidades, elas só são supridas no Senhor. Não é o dinheiro, não é a posição, não são os amigos, não é a nossa família. A única pessoa que pode suprir as nossas necessidades, em primeiro lugar, na nossa vida, tem que ser o Senhor. É a presença do Senhor que faz a diferença na minha vida e na tua vida, igreja. E a Bíblia diz que ele caiu em si. Só que ele falou, eu vou voltar, porque eu sei que se eu voltar para a casa do Pai, lá eu vou ter as minhas necessidades supridas. Mas como eu vou voltar como filho? Porque eu troquei a casa do Pai pelas minhas vontades. E esse é um engano que o inimigo trabalha na nossa mente e no nosso coração. Então ele volta, mas ele já volta também com as suas justificativas. Olha, Pai, eu estou voltando, sabe aquele orgulho? Eu estou voltando, mas eu estou voltando como um empregado, tá? Eu não estou voltando como filho. Porque afinal não tem direito de filho. Só que eu imagino que ele preparou tudo isso no seu coração para falar para o Pai. Só que quando o Pai o vê de longe, o Pai vai ao encontro dele. Porque o Pai não via ele como um servo, como um empregado. O Pai enxergava ele como filho. Eu não sei o que te afasta do Pai. Se é um pecado, se é uma iniquidade, se é uma vontade. O que é que te afasta do Pai?
Mas quando nós nos voltamos para Ele, Ele não nos vê como servo, como empregado, mas Ele nos recebe como filhos. Nós somos filhos e nós precisamos ter a paternidade de Deus firme na nossa mente, no nosso coração. Ele não nos chama de servo, mas Ele nos chama de filho. E quando nós nos arrependemos e voltamos, Ele sempre estará com os braços abertos para nos receber, para me amar, para me cuidar, para me corrigir, para me confrontar, para me ensinar, para me amar, para me prover, para me trazer segurança. Não retroceda. Não olhe para as suas falhas, para os seus erros. E isso te impede de voltar. Não deixe que isso te impeça de voltar. Mas volte. Volte. Quando ele cai em si e ele vê o seu estado de decadência, ele deseja voltar para o pai. Só que como um empregado e não como filho. Porque afinal de contas, ele colocou o seu relacionamento, ele trocou o seu relacionamento com o pai. Ele deixou isso por último. E então o seu erro é de irresponsabilidade diante de tudo aquilo que ele tinha nas suas mãos. Mas ele volta atrás e ele se arrepende. Realmente, o pai não nos isenta das consequências das nossas irresponsabilidades. Porque a Bíblia diz que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Mas quando o pai vê o filho chegando, ele se alegra. Sempre que retornamos ao Pai, Ele sempre estará de braços abertos. Ele diz aos seus servos: traga o melhor. Na casa do Pai, eu vivo o melhor. Aquele pai tinha abrigo, tinha amor, tinha provisão e tinha recomeço. Na casa do Pai eu tenho recomeço. Não importa o meu passado, não importa as minhas escolhas, não importa eu ter abandonado o meu pai. Se eu estou com um coração quebrantado, um coração arrependido, e eu volto, querido, o pai é um pai de recomeços. Estar longe do pai não tem a ver só com o se desviar, ir para o mundo, mas muitos estão dentro da igreja com o seu coração desviado da presença. Há tantas coisas que nos faz estar longe do pai. Pode ser a nossa independência de filhos, pode ser os nossos direitos, as nossas amizades, a nossa alma, as nossas intuições, os nossos direitos. Sempre o inimigo tentará nos enganar, nos fazendo achar que sobrevivemos longe do Pai, tão bem quanto perto, mas isso é engano. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, o que o teu coração tem desejado? Cuide do seu coração. Não se deixe se levar pelos seus próprios caminhos. Se você é alguém que tem estado longe, volte. O nosso Deus é um Deus de recomeço. E Ele sempre estará de braços abertos para nos ter como filho e não como servo. O nosso Pai nos quer perto e não longe. Querido, é tempo de voltar. Às vezes a nossa alma, ela está inquieta demais. Ela está desconfortável, ela está gritando. Por quê? Porque nós escolhemos escolher e andar nos nossos caminhos. Mas se nós escolhermos aquilo que Deus tem para nós, querido, então Ele é um Deus que acalma a nossa alma. Ele é um Deus que traz calmaria em meio à tempestade. Ele é um Deus que traz ordem aonde há desordem. Mas para que eu viva isso, eu preciso estar perto e não longe. Qual é a expectativa do teu coração? Sabe, esses dias eu tive um sonho.
E eu vou contar a parte A do sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar com a Teodora. E ela disse assim para mim: mãe, vamos para o culto hoje, porque Deus tem algo para entregar. Algo novo para entregar. E nós precisamos ir. E ela dizia isso para mim. E eu falava, tá bom. E assim, ó, como um sonho, né, rápido. De repente eu já estava na minha casa para me arrumar para ir para o culto. E eu estava naquela expectativa que Deus ia fazer algo novo no culto. E eu fui assim, meu Deus, Senhor, o Senhor vai usar o pastor, né? Quem vai pregar hoje que o Senhor vai usar para entregar isso? Porque o Senhor usou a Teodora para falar. E no sonho, eu não tenho certeza, mas eu acho que era o Cleberson. Eu cheguei na porta e o Cleberson falou para mim: oi, pastora. Eu falei: ai, eu tô tão feliz com o culto, né? Quem que é o pregador da noite? Adivinha o que ele me respondeu? É a senhora. E aí eu acordei. E eu não vi como foi o culto que Deus entregou. E queridos, o que eu entendi desse sonho? Muitas vezes a gente coloca tanta expectativa no homem, nas coisas, naquilo que Deus vai fazer através do outro. E às vezes Deus quer começar, o recomeço quer começar em nós. A estabelecer a autoridade primeiro em nós. A restaurar a casa primeiro em nós. Onde está o teu coração? Você tem sonhado o que Deus tem para você? E tem desejado? Porque olha, eu vou falar para você, no sonho eu estava com uma expectativa do que Deus ia fazer. E quando Ele me falou que era eu que ia pregar, eu não terminei de assistir o sonho, né? Porque eu acordei. Mas, quem sabe, num outro sonho Deus me revela o que eu preguei, né? Mas eu vou falar para vocês, eu fiquei chocada. Porque eu falei, santo Deus, sou eu. O que eu vou pregar? Porque eu fui com a expectativa que alguém ia pregar. Talvez você tenha colocado expectativa em coisas, em pessoas, em status. E isso tem te levado longe do Pai. Mas coloque as suas expectativas no Pai. Coloque as suas preocupações no Pai. Coloque os seus sonhos no Pai. E deixa que Ele acalme a tua alma. Deixe que Ele cuide de você. E olha para você ver, né? Que coincidência. Agora o Senhor me lembrou. Hoje eu ia pregar. E eu orei. E eu falei, Senhor, o que o Senhor tem? Então eu tive um tempo de preparar a mensagem. E quando eu estava esperando, né, a Vanessinha me buscar, eu fui pegar o meu celular. E lá tinha uma mensagem do nosso pastor. Oi, pastora, hoje eu não vou estar no culto. Você pode fazer a abertura e o dízimo? Eu disse, amém, eis-me aqui. E a hora que eu cheguei na igreja, o irmão, né, o querido ali, veio, pastora, você já tem as referências? Eu, querido, querido, eu tenho sim, da pregação. Agora, a abertura e o dízimo é pela graça. E ele falou, não tem problema, pastora. E eu fui orar, e eu falei, Senhor, o que eu vou falar de abertura e de dízimo? E no momento que eu estava orando, o Senhor me levou a Josué. Seja forte e corajoso. Se coloque. Se coloque a ser usado por Deus. Se coloque em fazer o que Deus tem para você, querido. Não olhe para suas limitações. Se você está perto do Pai, você será capacitado. Você não ficará no enrosco, você não falará abobrinha, porque você será conduzido pelo Espírito.
E o Espírito faz parte do Pai. Faz parte de estar perto do Pai e não longe. Então, se você estava longe, volte. Entregue teu coração a Deus. E deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te usar. Deixa o teu coração ouvir a voz de Deus. Eu queria chamar o louvor aqui. E eu queria que você fechasse seus olhos. Mais uma vez. E eu vou orar. Eu vou orar mais uma vez. Para que o nosso Deus, o nosso relacionamento com Deus, seja um relacionamento de perto e não mais de longe. Seja um relacionamento de entrega. Aonde eu abro mão dos meus direitos, mas eu não abro mão de estar perto do Pai. Senhor, quantos corações, Pai, têm se desviado dos teus caminhos? Quantas pessoas, Senhor, estão com a sua alma gritando de desespero, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Pessoas desesperadas, com medo, angustiadas. E tudo isso fruto de estar longe da tua presença, estar longe do Pai. Mas nessa noite, Senhor, eu quero que o Senhor aquieta cada coração. Aquieta a nossa alma, Senhor. Que o nosso coração seja um coração quebrantado. Que o nosso coração esteja atento para ouvir a tua voz nitidamente. Senhor, que o nosso maior desejo seja sempre estar perto e não longe mais. Nunca mais. Se por algum motivo, Senhor, alguma situação, alguma circunstância, ou até mesmo os nossos direitos de filho, nos fizeram se afastar da tua presença, Senhor, nós nos arrependemos. Nós te pedimos perdão e voltamos hoje para perto do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos possam se sentir abraçados pelo Senhor. Que o teu Espírito Santo possa passear em cada banco, possa passear em cada casa que está assistindo esse culto. E que cada coração possa se render ao Senhor, se render na tua presença. E que cada um venha sentir-se abraçado pelo Senhor. Pai, nos esvazia de nós mesmos, nos esvazia das nossas emoções, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, mas que sejamos cheios da tua presença, cheios do teu Espírito, Senhor. Acalma a nossa alma, Senhor, faz o nosso coração ouvir a tua voz. Nos chama para perto, porque tu és um Deus de perto e não de longe. E então, Senhor, nós viveremos, Senhor. Nós viveremos, verdadeiramente nós viveremos. Senhor, traz vida onde há morte. Traz vida, Senhor. Vida e vida em abundância sobre a nossa área espiritual. Tem muitas pessoas, Senhor, que têm estado prósperas financeiramente, mas, Senhor, espiritualmente estão falidas. Espiritualmente estão destruídas. E quando a nossa área espiritual, ela não flui, ela não está firmada no Senhor, todas as nossas outras áreas começam a ser afetadas. O emocional, o físico, os relacionamentos, a vida financeira, a vida profissional. Mas nessa noite, Senhor, eu quero orar para que o Senhor firme em nós
uma vida espiritual firmada no Senhor, uma vida espiritual rendida na tua presença, que a área mais forte, a área mais forte da nossa vida, seja a nossa área espiritual. Que sejamos um exército, que estejamos de pé, que essa área da nossa vida esteja de pé, e então todas as outras áreas que estão mortas florescerão, viverão. Senhor, eu profetizo que florescerá vida sobre o emocional da tua igreja. Eu profetizo vida, Senhor, sobre as finanças da tua igreja. Eu profetizo vida sobre os relacionamentos familiares. Eu profetizo vida, Senhor, sobre os sonhos da tua igreja. Em nome de Jesus, uma igreja firmada perto do Pai e não mais uma igreja longe. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que possamos estar perto e não mais longe, porque perto o Senhor está daqueles que o buscam verdadeiramente, aqueles que o invocam verdadeiramente. Toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus.